Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora do FBDE Nexion. Convido a todos a visitarem nosso site www.fbde.com.br. Somos uma empresa de consultoria nas áreas comercial, marketing, vendas e gestão de negócios, com certificação ISO 9001. Temos 45 anos de mercado com resultados importantes nos projetos desenvolvidos, onde atuamos em mais de 1.500 clientes, não só nas mudanças de processos, mas principalmente nos aspectos culturais da organização, através dos nossos consultores sêniors. O FBDE Nexion é uma das empresas mantenedoras do GRAAC. Nós temos o QR Code no nosso vídeo. Mire a câmera do seu celular e faça sua doação e junte-se a nós nessa causa. Todo o nosso conteúdo está em nosso canal do YouTube. Se inscrevam e compartilhe com os seus contatos. Nós iniciaremos agora a Live Café Direito Digital. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br para que vocês possam fazer comentários, sugestões e compartilhar conosco a experiência de seus negócios. O nosso convidado para a live de hoje é o Dr. Hélio Augusto de Abreu. Seja bem-vindo, Dr. Hélio. O Dr. Hélio tem uma experiência de mais de 30 anos atuando em empresas de tecnologia. É administrador e advogado na área de direito digital desde 2009, atuando com proteção de dados, direito empresarial, propriedade intelectual e segurança da informação. É pós-graduado em Direito Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito e é professor de pós-graduação em Direito Digital pela Faculdade Uni-Inter e também no curso LLM Empresarial da Federação das Indústrias do Paraná. É membro da Comissão de Assuntos Culturais e da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Paraná e também possui as certificações em LGPD pela ISO 27001. Seja bem-vindo, Dr. Hélio. Hoje, para dar o contexto da nossa live, para conseguirmos preservar a marca, o produto, a reputação da empresa no mercado, nós estamos impelidos ao acompanhamento da evolução das atividades em todo o meio digital. Com a aceleração e o desenvolvimento tecnológico, toda a comunicação interpessoal e empresarial está praticamente 100% no meio digital, através das redes sociais, dos e-mails, das plataformas e também dos aplicativos. Então, como que conseguimos blindar, né, a cultura, a privacidade, a imagem da empresa e dos seus profissionais num ambiente onde a divulgação das informações acontece de forma exponencial? Então, nesse contexto, quero convidar o Dr. Hélio que abra seu microfone para nós iniciarmos a discussão que envolve todas essas áreas, todas as áreas da empresa, na verdade, em torno do direito digital. Dr. Hélio, qual é o papel, para a gente entender bastante esse conceito, do direito digital nos dias de hoje, né? De que forma que ele está presente nas empresas? Olá, Grace, agradeço o convite, a FBDE Nexion, pela honra de estar aqui participando hoje com vocês. O assunto direito digital é um assunto que, há um tempo atrás, ele era considerado algo fora do normal, algo impensável, e hoje ele é um assunto tratado no nosso dia a dia de forma cotidiana e tem trazido para todas as empresas vários benefícios. É importante a realização dessa live até para que a gente possa contextualizar algumas situações que acontecem no dia a dia. Com relação à tua pergunta, qual a importância do direito digital hoje nas empresas? Como eu comentei no início, houve um período em que o direito digital ou não era entendido por ninguém, ou ele era questionado pelas pessoas porque não é um direito autônomo. Ele não é um direito civil, não é um direito do trabalho, como outras áreas do direito são autônomas. Mas veja que interessante, ele acaba se relacionando com todas as outras áreas do direito.
Como que ele faz isso? Hoje, nesse mundo empresarial, o direito digital tem algumas funções bem interessantes. Ele trata do próprio e-commerce, de toda essa comercialização, dessa abertura de mercados que as empresas estão enfrentando hoje, com uma concorrência extremamente acirrada, e, ao mesmo tempo, com inúmeros benefícios, porque a empresa deixou de ser física e passou a ser virtual. Então, ela consegue abranger um volume muito maior de empresas no mercado. Ela começa a tratar questões de contratos virtuais, toda essa questão de relacionamento com os seus funcionários, leitura biométrica, registro de ponto eletrônico, trata toda essa questão de como o colaborador pode continuar produzindo e cumprindo as suas tarefas em regime de home office, como nós estamos vivendo nesse momento, né, essa questão da pandemia, que nos pegou de surpresa, porque todo mundo sabia que existia essa possibilidade de trabalho remoto. Algumas empresas, principalmente as startups, elas já nascem com esse espírito de fazer com que o colaborador possa, de casa, executar suas tarefas, visando aí diminuição de trânsito, estresse, tempo perdido no deslocamento, riscos, né, e etc. Mas o mercado brasileiro, o mercado mundial como um todo, mas em especial o mercado brasileiro, não estava preparado para essa nova realidade. Então, como que as empresas deveriam ter se preparado, né, para essa nova realidade? Não tinha como adivinhar. Então, a partir desse momento, o que acontece? Nós voltamos para dentro das nossas casas, fazemos uma avaliação e vamos repensar todos os nossos processos. Então, como que eu posso estar preparado para uma eventual pandemia ou um problema de comunicação, falta de acesso à internet, como que eu posso fazer com que o tratamento das informações que são sigilosas da minha empresa possam continuar sendo tratadas de forma sigilosa pelo meu colaborador na casa dele, né? Como é que eu vou fazer esse monitoramento da produção dele, Grace? É uma situação complicada, porque o colaborador, ele entende o processo como ele batendo ponto e trabalhando dentro da empresa. De repente, ele se depara com uma nova realidade, que ele precisa trabalhar em casa, né? Com o filho que não pôde ir para a escola. Em aula, né? Em aula, tendo que dar atenção para o filho, compartilhando, inclusive, o computador que ele está utilizando para trabalhar com o filho que precisa fazer a lição, com a esposa que está prestando serviço para o trabalho dela, ou para... você começa a fazer um misto assim, de atividades particulares com atividades empresariais. E essa cultura, essa orientação, ela requer um manual de conduta bem elaborado, uma política de segurança bem elaborado, um aviso de privacidade para que todos os colaboradores saibam como se portar nesses momentos. A gente vai um pouco para a questão do direito penal, então, questão de riscos de ofensa, assédio moral, excesso de exposição. Excesso de exposição, Grace, é um tema recorrente que nos traz muita dor de cabeça. É muito importante que os empresários que estão nos ouvindo se atentem a esse detalhe, porque, assim, se eu represento uma empresa, eu preciso representar essa empresa também nas minhas redes sociais. Mas daí você pergunta, mas, doutor Hélio, o que a empresa tem a ver com a rede social particular do colaborador? Exato. Se ele tem uma postura indevida em redes sociais, se ele fala mal da empresa, se ele fala mal do chefe, tudo isso acaba acarretando problemas de avaliação do seu trabalho, de desempenho do seu trabalho. E existem artigos hoje, na própria CLT, que prevêem
descumprimento de normas de trabalho que, no mundo atual, abrange também a internet. Então, se eu apronto na internet e estou denigrindo a minha imagem e, ao mesmo tempo, a imagem da empresa, eu posso responder por isso. Da mesma forma que a empresa pode responder pela postura indevida do seu colaborador. Então, é um mundo aí, eu ficaria um bom tempo te respondendo essa pergunta. É um contexto muito amplo, né? Porque, como o senhor diz, tem as questões trabalhistas, né? Porque nós estamos, vamos dizer, digitalmente à disposição da empresa. Então, em um outro bate-papo, inclusive, o senhor mencionou a respeito do WhatsApp, né? Aquele líder, aquele gestor que acaba trazendo informações, cobrando informações e não respeitando, entre aspas, né? Esse horário de trabalho, esse cartão de ponto. Toda uma questão de assédio também, ou seja, né? Essa cobrança excessiva, esse controle excessivo, a forma de tratamento, tudo isso está absolutamente escancarado no meio digital e várias pessoas estão nos acompanhando a todo instante. Quando a gente está falando dessa exposição das empresas, doutor Hélio, quais são as principais demandas, né? A gente tem uma questão também de propriedade intelectual, de registros, nós temos agora, extremamente atual, a discussão em torno da LGPD. Como que está essas principais demandas hoje de um profissional conhecedor, especialista em direito digital para dentro das empresas? O senhor citou alguns manuais, algumas regras de conduta. Qual que é a colaboração, né? Qual que é a demanda que hoje essa área de direito digital está trazendo? Boa pergunta, Grace. O momento não podia ser melhor, né? A questão da pandemia acabou acelerando um processo de adequação de todas as pessoas e empresas a fazer uso dos meios digitais, dos recursos tecnológicos de uma maneira mais veemente, mais precisa e principalmente com ética e segurança. São dois temas que eu sempre trato, né? Tudo na vida você precisa fazer com ética. No mundo virtual, a ética é fundamental, porque toda e qualquer atitude, toda e qualquer manifestação que você fizer no mundo virtual, as consequências são muito maiores, né? A abrangência que essa tua postura repercute é muito grande. Então, nessa pergunta que você fez, a gente tem demandas, muita demanda com relação a registro de marca. Esse procedimento passou a ser praticamente obrigatório. Por quê? Porque hoje qualquer pessoa pode acessar a tua marca, a tua logo, a tua patente e fazer uso dela, se autodenominando proprietário de algo que não lhe pertence. E isso é um ato ilícito. Então, qual é a recomendação que eu tenho dado e qual é o volume grande de demandas, né? As empresas pedem para que eu proceda a registro no INPI ou na Biblioteca Nacional, que também, se eu tenho um manualzinho, eu posso, um livro, uma cartilha, eu posso registrar na Biblioteca Nacional, ou no INPI eu posso fazer registro de software. Então, se eu desenvolvi um software, tem lá um termo que é o hash do software, do arquivo do software que eu registro. Mas, assim, o fato de você registrar uma marca no INPI, você cria provas robustas para eventuais usos indevidos. Eu até me furto aqui de fazer um comentário de uma situação de um cliente meu, se você me permite. Um cliente teve dois funcionários que saíram, 2, 3 funcionários que saíram da sua empresa e abriram uma empresa concorrente. Até aí... situação de mercado, né? Situação de mercado super normal e até importante que aconteça. Até aí, sem problema nenhum. Acontece que essas pessoas que saíram montaram o seu próprio site. Olha, veja que interessante a atuação do direito digital.
Ao montarem o próprio site, você alimenta o site com informações. Então, é o Fale Conosco, é o contato, é o telefone, o histórico da empresa. Todo esse conjunto de informações, esse conjunto é denominado de metadados, que são os dados dos dados. Se a gente jogar ali no Wikipedia, tem a definição de metadados exatamente essa, são dados dos dados. Parece meio gasoso, mas eu vou explicar. Toda a constituição do site é montada por meio de dados, e esses dados são retratados quando um usuário acessa esse site. Então, se eu for jogar, por exemplo, alguma informação sobre a FBDE, eu automaticamente vou jogar lá no Google, e tudo que estiver falando sobre a empresa da Grace vai ser direcionado para aquela empresa. O que esses ex-funcionários fizeram? Eles colocaram o nome da ex-empresa no meio dos metadados para que toda e qualquer consulta que fosse feita em nome da ex-empresa deles fosse redirecionada para a empresa deles. Ou seja, indexou, né? Na busca do Google, ele encontra a mesma palavra, o mesmo nome, que retrata, na verdade, a marca, e indexou para o endereço do site deles. E isso, às vezes, se torna até uma situação onde as agências de marketing digital, não é, doutor Hélio, acabam utilizando como uma técnica para até alavancar maior crescimento da visitação. Ou seja, isso não é, como o senhor falou, uma atitude correta. Exatamente. Se você tiver o consentimento, autorização, um contrato, uma cláusula num contrato que permita, sim, eles não tinham absolutamente nada. Como que foi descoberto isso, Grace? De repente, a esposa de um dos sócios dessa empresa onde eles haviam trabalhado e que estava sofrendo esse ilícito, fazendo uma pesquisa no Google, jogou o nome da empresa e caiu no site. Encontrou. Então, nessa situação, doutor Hélio, a marca hoje é um grande ativo da empresa, né? A reputação também. E como o senhor falou, essa informação ela se multiplica exponencialmente num volume, numa rapidez que muitas vezes a gente não controla. Como que os nossos clientes podem fazer esse monitoramento, podem empreender uma ação, por exemplo, como o senhor trouxe esse caso, seja corretivo ou preventivamente? É muito importante que você tenha na tua área pessoas que façam busca todos os dias, pode ser mais de uma vez ao dia. Eu até recomendo, Grace, que nós façamos o mesmo com os nossos nomes. O meu nome, por exemplo, é um nome grande, Hélio Augusto Camargo de Abreu. Se eu colocar o meu nome entre aspas, vai aparecer absolutamente tudo que apareceu, que eu gerei, ou que geraram a meu respeito no mundo virtual. Então, é muito importante que essa pesquisa seja feita pela empresa para que a empresa saiba o que os seus clientes, usuários, estão falando dela. Isso é de fundamental importância até para você ter um balizamento, qual o produto que está sendo mais aceito, qual o produto que está sendo menos aceito, o porquê que se eu fabrico camisa estão reclamando de determinada camisa, entendeu? Para corrigir desvios e daí vai naquele tal do Reclame Aqui, Grace, que é um site que, assim, eu recomendo que as pessoas pesquisem, sempre antes de comprar, né? Primeiro veja se o site tem lá um cadeadinho, se ele tem o CNPJ bem claro, se ele tem um e-mail de contato. Antes de comprar um produto, manda um e-mail para ver se o site realmente reage, né? Eu tenho uma dica de banco que é antiga pra caramba, faz anos que eu falo isso, mas eu sempre, quando eu entro no meu banco online, eu digito a primeira senha errada, para saber se realmente ele reage. Se ele não reagir, eu posso estar entrando num site fake, entendeu? Então, são dicas do dia a dia, assim. Então, dentro da empresa, os gestores sempre busquem saber o que estão falando da empresa, por que estão falando, e estabeleçam essa relação com o seu usuário
Porque se ele está falando mal por meio de uma rede social, responda para ele educadamente, se colocando à disposição para resolver aquela questão que ele levantou. Veja que interessante essa relação. Você está próximo do teu consumidor. Perfeito. E você está ali se predispondo a resolver aquele problema, agradecendo pelo fato de ele ter levantado aquela questão e mostrando para ele quais são os passos que você vai adotar para resolver. Ou seja, hoje nas áreas de marketing, principalmente da empresa, né, a gente tem visto, principalmente em alguns projetos, a inserção de um profissional que ele é responsável pelo sucesso do cliente, né? Ou seja, acompanhar justamente tudo aquilo que deu certo, que ele está trazendo através dos meios digitais, em forma de elogio, de contentamento, e também aquilo que deu errado, como o senhor citou, Reclame Aqui. Agora a gente vê, às vezes, muitas vezes na área de pós-venda, ou na área do saque, de atendimento ao cliente, reclamações excessivas, doutor Hélio. Né? Então, a gente vê também que tem aquele consumidor final para as empresas que trabalham com produtos de varejo, mas a gente vê no B2B também, para quem fornece para empresas e indústrias, às vezes um comprador ou alguém da área técnica que enfatiza de forma pejorativa, às vezes, né, algumas características da empresa. Né? Qual que é a medida, né, a partir do momento que a empresa ela toma uma postura, como o senhor exemplificou, que ela responde, que ela dá uma atenção a isso, e a outra parte está avançando, vamos dizer, né, o extremo da forma de tratar. Todo registro, Grace, que a empresa fizer no sentido de atender uma reivindicação de um usuário ou de um próprio colaborador, tudo isso, todas essas ações no mundo virtual geram provas. Então, assim, se eu estou querendo processar alguém, porque se eu me senti ofendido, me senti prejudicado, eu sempre recomendo, até para efeitos de não entupir o nosso judiciário de processos, manda uma notificação, manda um e-mail dizendo, olha, eu vi tal postura, eu gostaria que você excluísse, né? O colaborador, se você tiver um manual de conduta claro, eu tenho exemplos de empresas aqui que eu participei de processo de adequação à LGPD, onde a gente cria gatilhos. Olha, se você descumprir as normas vigentes na empresa, você vai receber uma notificação. Você descumpriu o artigo tal da nossa política de privacidade. Se você descumprir a segunda, você vai receber um aviso dizendo que é a segunda e é o último aviso. No terceiro, você pode ser demitido por justa causa, porque tem um artigo 482 da CLT que permite à empresa demitir o funcionário por dissídia. E é um poder que a lei nos dá e que a maioria dos empresários acaba não utilizando porque, aquele funcionário é simpático, ele diz bom dia para todo mundo e tal, mas ele está prejudicando a imagem da empresa, ele está trazendo problemas que muitas das vezes a gente não para se deparar com o volume que isso pode representar. Eu passei muito rapidamente na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que você me perguntou, mas assim, o volume maior de demandas hoje é por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que foi praticamente copiada da GDPR, né, que é uma lei já há 2 anos e meio em vigor na Europa. É uma lei que trata da privacidade de dados de uma maneira a fazer com que o titular dos dados passe a ser o protagonista das suas informações. Então, tem até uma PEC número 17 que está sendo votada, que vai tornar, que tem a intenção de tornar o direito à privacidade como um direito fundamental. Olha que interessante isso. Então, as empresas precisam realmente se adequar. Então, se o empresário que está nos ouvindo tem um site, é muito importante que esse site esteja adequado ao Código de Defesa do Consumidor, que teve que se adequar ao e-commerce, com o endereço da empresa bem claro, bem fácil de ser acessado, o CNPJ,
qual é o e-mail que pode responder, que é o encarregado desses dados pessoais, qual é o telefone de contato para que os usuários e os titulares possam entrar em contato, um aviso de privacidade explicando assim, Grace, você está entrando no meu site, por que que eu estou coletando os teus dados? Eu estou coletando o teu nome, teu CPF e tua identidade. Caramba, espera aí. Eu preciso coletar identidade e CPF? Não. CPF já resolve, por que pedir também identidade? Por que pedir religião? Religião, pela Lei Geral de Proteção de Dados, é considerado um dado sensível. Nome de pai, nome de mãe. Por que isso? Então, a lei ela tem um princípio do que quanto menos você coletar, menos riscos você vai correr. Então, menos é mais, né? Por que menos é mais? Eu coleto única e exclusivamente para atingir aquela finalidade. Qual é a finalidade? Atender o meu cliente com aquele produto ou serviço que ele está interessado. Então, é muito importante essa legislação, essa lei, ela foi sancionada em agosto de 2018 e entrou em vigor agora, dia 18 de setembro de 2020, depois de projetos de lei, medidas provisórias, um monte de situações. Bem, as sanções só serão aplicadas a partir do dia 1º de agosto de 2021, mas independente das sanções, a lei já está em vigor. Então, eu, empresário, no lugar dos empresários que estão nos assistindo, eu tomaria medidas rápidas no sentido de comunicar aos meus clientes que eu estou me adaptando, a empresa está se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou criar nos meus contratos cláusulas dizendo que as partes se responsabilizam pela coleta, tratamento, compartilhamento, armazenamento e eliminação dos dados pessoais. Perceba que é abrangente, mas é uma maneira de você comunicar aos teus parceiros que você está preocupado com os dados pessoais e que espera, em contrapartida, também dos seus parceiros, a mesma postura. Porque se houver uma denúncia para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a Anatel das telecomunicações, nós vamos ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para a LGPD, né? Ela pode nos notificar por um vazamento de dados, alguma situação. Então, nós precisamos estar preparados. E no mundo virtual, eu sei que não é a área de atuação do público que está nos assistindo, mas no mundo virtual, no mundo jurídico, todo procedimento preventivo que a empresa adotar no sentido de se adequar à legislação já é considerado, Grace, como uma medida, uma demonstração de preocupação para estar em conformidade. Isso diminui a chance da empresa ser notificada, percebe? É aquele filho assim que ele diz assim, mamãe, desculpe, eu cometi a falha, mas eu não sabia, mas olha, isso daqui eu fiz certo. Estou entendeu? tentando fazer o meu melhor, né? Não que tenha conseguido ainda, mas ele está em vias de. Isso. Interessante. Isso acaba sendo um ponto fundamental caso, como o senhor trouxe para nós, essa empresa seja notificada, correto? Perfeito. Ou pela autoridade ou pelo próprio titular. Perfeito. Porque quando eu digo que o titular é o protagonista, Grace, ele passa a ter o direito de pedir para eliminar os dados, para alterar os dados, para fazer a portabilidade dos dados, mas tem todo um arcabouço de situações aí que eu só vou poder eliminar os dados de um ex-funcionário depois que toda a legislação trabalhista, os prazos, a temporalidade de guarda desses dados estiver cumprida. Cumprida, entendi. Percebe? Entendi. Doutor Hélio, antes de entrar nessa questão mais interna, né, dos funcionários, que acho que ela tem um enorme impacto, só para a gente fechar esse assunto da parte de e-commerce, né, não só para empresas de varejo, nós não estamos só contextualizando empresas
direto ao consumidor, mas inclusive no relacionamento com outras empresas, né? Como fica a responsabilidade? O senhor citou muitas vezes a solicitação de dados que não são atualizados ou armazenados adequadamente ou desnecessários, né? Então, muitas vezes a empresa tem informação de um cliente, né, todo um histórico, funcionários que já se desligaram e não faz atualização desses dados. Como fica a responsabilidade da empresa quando ela começa e toda a demanda tecnológica tem trazido esse desafio, né? Então, a empresa ela está entrando num novo canal de venda que ela não conhece, ela está criando muitas vezes questionamentos por parte de outros canais, através dos seus representantes, dos seus distribuidores, ela está disputando às vezes esse mesmo cliente e ela está nesse ambiente digital. Qual que é a orientação, qual é a responsabilidade da empresa no momento que ela inicia a venda pela internet? Olha, que pergunta interessante, Grace. Mais uma. Eu agradeço pela tua iniciativa. Essa questão de marketing, o objetivo da lei é muito importante que todos tenham essa clareza. O objetivo de uma promulgação de uma nova lei que está virando uma lei mundial, né? Hoje os países não transacionam com países que não têm uma lei de proteção de dados forte. Aqui na América Latina nós temos o exemplo de um país que já tem uma legislação forte, que é a Argentina, nosso vizinho aqui. E o Chile também está nesse caminho, tem outros países indo nesse caminho, mas a Europa, Estados Unidos já adotaram. Quais as consequências disso? É muito importante que você deixe sempre muito claro para o teu mercado, por meio de contratos e tudo, quais as exigências que você adota com relação à coleta de dados. Então, na questão de marketing, né? Um dia desses eu estava num cliente e o cliente disse assim: doutor Hélio, eu cheguei de um evento e trouxe aqui um bolinho de cartões de visita. Então, eu não posso usar esses cartões de visita? Senão, não, você pode utilizar. Mas, assim, enquanto você tiver esses cartões de visita na tua gaveta, não há problema nenhum. Não, mas não é assim que acontece, doutor Hélio. Eu vou pegar os cartões e vou passar para a minha secretária, que vai jogar num cadastro, num sistema de gestão, e eu vou começar a manter contato com eles. Aí começa o problema. Então, Grace, assim, se eu conheci a Grace num evento, a Grace me deu um cartão, eu dei um cartão para a Grace. Quando eu chegar na minha empresa, a lei diz assim: eu tenho que me relacionar com os donos dos dados pessoais por meio de uma das bases legais previstas em lei. Nós temos 10 bases legais previstas em lei. Uma delas das mais utilizadas, é o consentimento. Então, eu preciso quebrar esse gelo com a Grace. Eu vou mandar um e-mail para a Grace dizendo: Grace, olha, que bom, eu lhe conheci no evento e tal, eu trabalho numa empresa, eu produzo tais produtos ou serviços e eu gostaria de oferecer para você. No momento que você me responder: puxa, que bom, doutor Hélio, pois é, nos conhecemos, sim, sem problema nenhum, eu crio esse consentimento, eu crio essa prova perante a lei de que realmente eu já estou tratando com uma pessoa que me autorizou. Perceberam? Sim. Então, é assim, a partir desse momento eu criei esse consentimento. Vamos imaginar que lá na frente a Grace vire minha cliente. A base legal pode mudar, ela passa a ter um contrato comigo. A base legal vai ser um cumprimento de contrato. Vamos imaginar que eu contrate a Grace. A base legal vai ser cumprimento de contrato de colaborador. Aliás, essa questão de colaborador é muito importante. Eu me lembrei aqui na hora que eu citei que nós temos 2 processos. Perceba que a gente tem 2 processos. Existe o candidato que está se candidatando a um cargo e o RH que está analisando currículos ou via internet, ou recebeu de alguém, recebeu via WhatsApp, recebeu em papel uma correspondência, não interessa.
todas essas informações que eu estou coletando pela legislação, o ideal era que eu coletasse única e exclusivamente o nome, o CPF da pessoa, para fazer uma pesquisa, que todo mundo sabe que a pesquisa é feita, mas ninguém diz que faz a pesquisa para saber se não vai contratar uma pessoa, de repente, endividada ou com problemas de cumprimento de alguma pena, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito importante que você faça uma prévia no processo de recrutamento, coletando única e exclusivamente os dados que você precisa para aquela fase de recrutamento. Passou aquela fase, você vai para o contrato, daí sim eu vou pedir estado civil, se tem filho, plano de saúde, dados para ver se tem carteira de motorista, todas as informações que eu vou precisar para aquele colaborador cumprir as suas funções. Ou seja, após uma aprovação, né, doutora Elia? Não no momento de seleção. Exatamente. Então, assim, hoje, se a gente pegar um site, eu vou dar mais um exemplo aqui interessante. Um dia desses, um cliente meu, com relação à LGPD, no site deles tem, como na maioria dos sites, tem lá um Fale Conosco. Olha a situação, Grace. Uma pessoa mal intencionada colocou ao seu bel prazer todas as informações sensíveis que ele julgou necessárias para futuramente processar essa empresa. Então ele colocou qual era a raça dele, qual era a preferência sexual dele, qual era tudo que você possa imaginar de dado sensível, opinião política, sindicato a que ele estava afiliado, todos esses itens que eu falei, raça, credo, religião, preferência, opção sexual, todos esses dados são dados considerados como dados sensíveis. Ele colocou no Fale Conosco perguntando se existia alguma vaga que ele pudesse suprir. A empresa não respondeu. Ele poderia ter processado a empresa, por quê? Porque a empresa disponibilizou um canal, ele disponibilizou dados sensíveis e a empresa ficou com os dados sensíveis dele e não fez nada. Então, hoje os meus clientes já colocam uma frasezinha, olha, por favor, você titular dos dados, não preencha com informações sensíveis, porque as mesmas serão apagadas. Entendeu? Perfeito. Ou seja, são detalhes, como o senhor exemplificou, que vai mostrando a boa-fé da empresa em não armazenar dados que, de alguma forma, possam prejudicar a pessoa, seja ele cliente, seja ele um colaborador ou um parceiro da empresa. Exatamente. Entrando nesse ambiente, falando da privacidade, o senhor citou, né, o próprio home office, os profissionais muitas vezes acabam utilizando o próprio equipamento para trabalhar com a empresa, né? O WhatsApp, ele está à disposição, a gente, né, tem visto uma avalanche de informações em grupos, em divulgação de informações que às vezes as fake news, né, que nem verdadeiras são. Ou seja, como que fica a privacidade? O senhor exemplificou também a aspas lá no Google, eu consigo buscar todas as informações de qualquer pessoa. Como que a gente consegue hoje, doutor Hélio, ter um pouco de privacidade ou não consegue mais? Né? Porque hoje até o computador que vai para um técnico, ele tem acesso a todo o meu HD, todas as informações, as minhas senhas. Como que fica essa privacidade? Vamos lá. Tem dois aspectos. Primeiro, assim, toda informação, Grace, que seja colocada pelo titular em público, ou seja, todas as informações que eu, como titular dos dados, disponibilizar em redes sociais, a responsabilidade é minha. Então, as pessoas não podem ser proibidas, os terceiros, de acessar aquelas informações, porque, afinal de contas, foi o titular que disponibilizou, né? Se eu te conto uma fofoca e peço para você não contar para ninguém, eu estou te dando a chance de você comentar aquela fofoca, mas quem tomou a iniciativa fui eu. Então, a lei diz assim, que esses dados pessoais colocados pela própria
própria iniciativa do titular dos dados, eles são considerados dados de conhecimento público. Esses dados podem ser utilizados para uma criação de uma base de dados, vamos imaginar. Então, eu descobri que determinada pessoa existe porque eu fui lá no site dele ou no perfil dele, descobri os dados dele no LinkedIn e ele disponibilizou a sua experiência profissional no LinkedIn. Mas esse acesso, Grace, não me dá autorização para que eu fique assediando aquela determinada pessoa. O certo é você entrar em contato, é o que nós educados fazemos. Entramos em contato com uma pessoa, eu uso muito o LinkedIn para relacionamento comercial, e olha, eu gostaria de ter você no meu hall aqui de amigos e tal, porque eu trabalho com determinada área e eu gostaria de saber se você tem interesse. Se a pessoa não responder, o recado já está dado. Se a pessoa responder, caramba, ótimo, eu já estou me relacionando com essa pessoa. Então, eu estou batendo muito nesse tema porque, sim, nós precisamos iniciar o relacionamento. Como que nós vamos iniciar o relacionamento? Com uma autorização. Não é porque eu dei o meu cartão de visita para uma pessoa que eu estou autorizando essa pessoa a encher a minha caixa postal de propaganda. Porque se eu soubesse disso, eu não teria entregue o cartão nunca para ela. E às vezes, num evento, por educação, você vai lá e entrega cartão, porque aquela pessoa também te entregou cartão. Você nem sabe exatamente se no futuro você vai precisar ou oferecer ou vai precisar de algum empréstimo dessa pessoa. Mas por educação, né, quantas pessoas a gente diz bom dia quando encontra no elevador e a pessoa não é uma pessoa agradável, você diz bom dia porque você é educado. Então, assim, todo o tratamento de dados pessoais hoje precisa ter uma finalidade. Eu só mantenho na minha base de dados os dados que eu preciso utilizar de alguma forma. Você me fez uma pergunta, caramba, como é que ficam, eu vou usar um termo assim, como é que fica o legado, né? Eu tenho encontrado empresas, e certamente é o caso de algum empresário que está nos ouvindo, que acaba armazenando informações, contratos antigos. Eu ouvi um dia desses de uma cliente muito simpática minha, disse assim, mas doutor Hélio, eu me apego às informações. Eu achei ótimo essa. Doutor Hélio, eu trabalho aqui com contratos, eu me apego aos contratos, porque eu vou buscar lá o contrato de 2002, e dizer, que legal, eu prestei serviço para essa empresa. Um histórico, né? Tem um histórico e tudo mais. Não há problema nenhum de você fazer isso, desde que você tenha ou autorização, ou você anonimize os dados, né? Você pode ter, assim, uma anonimização com informações estatísticas. Eu tive tantos funcionários homens, tantos formados, tantas mulheres, tantos cursando, tantas pessoas no exterior, tantas pessoas que mantiveram contato com a empresa por determinado produto, por determinado serviço, interesse, né? Então, você consegue fazer com que esse legado, a própria LGPD diz assim, esse legado é uma base de dados, mas daí a Grace pode me perguntar, mas Hélio, é uma base de dados que eu não mexo nunca, ela está inativa, não interessa. Para a lei, é uma base de dados e que pode ter dados pessoais. Então, ou a gente cria mecanismos técnicos para eliminar os dados pessoais e só manter os dados estatísticos financeiros e tudo, ou a gente tem que eliminar ou anonimizar ou criptografar esses dados. Porque senão os titulares podem perguntar, caramba, por que esse meu dado continua na base de dados se o meu contrato que eu tinha com a sua empresa já terminou há mais de 10 anos, entendeu? E não há temporalidade nenhuma que exija que você mantenha nessa base de dados.
Perfeito. Doutor Hélio, nós estamos chegando no finalzinho da nossa live e a gente tem milhares de perguntas, né? O que eu gostaria de perguntar por último, até de uma forma bem ampla, primeiro, os principais cuidados que as empresas precisam ter nesse momento, os primeiros passos, né, para elas engatinharem nesse mundo, respeitando todas essas novas legislações. E um outro ponto que eu pediria que o senhor reforçasse é no caso, por exemplo, de um profissional da empresa que pode prejudicar a imagem da empresa, né? Então, imagina alguém que se expôs numa rede social com um crachá, com uma camisa personalizada, numa atitude que não foi condizente com os valores, com a ética da empresa, né? O que ela pode fazer nesse sentido? Ou aquele cliente que difamou ou teve alguma postura extremamente agressiva, mesmo a empresa solucionando o problema dele. Então, eu queria esses dois pontos, ou seja, quando a empresa ela está numa posição de vítima, né, quando ela inverte essa situação, e o que esses empresários, esses gestores podem ter de cuidado com as suas informações, com a sua reputação na internet. Ótimo, Grace, vamos lá. Primeiro, a questão do profissional, né? É muito importante, quando eu falei lá no início do manual de conduta, quando você torna as regras claras, e essas regras claras são fáceis de serem apresentadas para os clientes, eu sugiro, inclusive, que essas regras sejam não só escritas, mas como nesse advento agora da Lei Geral de Proteção de Dados, eu recomendo, e eu tenho feito isso com os clientes, a gente cria webinars, treinamentos, chama um diretor da empresa, o diretor da empresa explica para os seus colaboradores a importância da privacidade dos dados, da conservação dos ativos intangíveis, né, que é a imagem da empresa. A empresa tem X anos de mercado, nós não podemos colocar essa imagem a perder. Então, você cria um treinamento, você pode até oferecer um questionário ao final desse treinamento. Se perceba que a nossa visão é gerar conhecimento, gerar conscientização, criar a cultura da privacidade, criar essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, subliminarmente, criar provas dos procedimentos que a empresa adotou. Então, ao treinar, eu estou registrando que eu dei treinamento, eu apliquei um questionário, o meu colaborador respondeu, ou seja, eu tive a prova de que eu como empresário, tive a prova de que o meu colaborador assimilou o meu recado. Eu vou deixar claro as regras no meu site, o que é o aviso de privacidade. O aviso de privacidade vai deixar claro o que eu vou fazer, o que esse site vai fazer com os dados que o usuário, que é o titular dos dados, preencheu. O termo de uso é o contrato que eu firmo com os usuários, ou seja, com os titulares de dados. Então, quando você está preenchendo, quando você está comprando um produto, como que você vai receber esse produto, como é que é o pagamento desse serviço, desse produto, vai ter um contrato, vai ter um frete, vai ter uma logística. Essa imagem no site é muito importante se deixar clara, com o e-mail de contato do encarregado de dados, o telefone, o CNPJ da empresa, o histórico da empresa, né? Quanto tempo, qual é a constituição da empresa. Isso gera uma segurança muito grande e todas as empresas que, porventura, tiverem interesse em transacionar com a sua empresa, eles vão, primeiramente, consultar o teu site. Então, é uma imagem... Quando eu falo site, é um caminho. Quando eu falo colaborador, é outro caminho, porque esse colaborador ele vai ter orgulho de trabalhar numa empresa que tem as regras claras, que tem um manual de conduta que diz para ele assim, olha, tome cuidado com a tua postura na rede social. Daí eu vou para a tua segunda pergunta. Porque se você, com o crachá da empresa ou com o jaleco da empresa, sair daqui, ir para um bar, por uma balada,
tomar todas, aparecer com um copo de bebida na mão, em cima da mesa, fazendo escândalo e etc., você vai estar denegrindo a tua imagem, você pode ser penalizado profissionalmente por isso, e a empresa também vai ter a sua imagem denegrida. Caso um cliente, uma empresa, poste alguma coisa denegrindo a tua imagem, é muito importante você ter uma resposta condizente, com provas, né? O tal do Reclame Aqui, que eu citei, é um dos casos, mas é muito importante que você estabeleça esse contato com a empresa que está tentando denegrir a tua imagem no mercado, para que as pessoas que viram a ameaça, que viram a denúncia, vejam também a resposta. É muito importante que a gente tenha um início, um meio e um fim, né? Quando você falou em fake news, quando solta uma fake news, a empresa está falindo, a empresa não sei o quê. Nós tivemos um caso da Netshoes, até que eu vou comentar, mas é muito importante que você responda com provas, com atitudes bem pensadas. Quando eu digo atitudes bem pensadas, não coloque um profissional para responder quando ele estiver brabo, quando ele estiver alterado, porque ele leu alguma coisa que ele não gostou, né? Então, respira fundo, se concentra, porque aquela resposta vai ser uma resposta definitiva, ela precisa ser clara para todo o público. Eu citei o caso da Netshoes, se você me permite mais um minuto. Nós tivemos um caso de imagem de empresa, e aqui é uma defesa até a postura da Netshoes. A Netshoes teve um caso de vazamento de dados, ela percebeu que houve vazamento de dados, o mercado percebeu que houve um vazamento de dados pessoais da sua base de dados. Olha as consequências. Automaticamente o mercado inteiro começa a falar sobre isso. O valor das ações, porque é uma empresa com capital aberto, o valor das ações foi lá para baixo, o Magazine Luiza veio e comprou a Netshoes. Então, assim, muito importante que você tenha esse processo de conscientização, que você crie essa estrutura de como agir caso aconteça uma denúncia. Aconteça um incidente. Entendi. Preventivamente. Entendi. Doutor Hélio, como eu disse, nós temos mais tantos outros questionamentos. Para finalizar nossa live de hoje, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para todos esses gestores e empresários que estão nos acompanhando sobre quais ações, né, de que forma iniciar nesse mundo que ele é sem volta, né? A evolução tecnológica, o meio digital, ele não tem um retrocesso. Na verdade, a gente só vai ver a aceleração disso. Então, por favor, para nós encerrarmos a nossa live, a sua mensagem final. Pois olha, Grace, desde 1993, nós humanos temos acesso à internet. 1993. De lá para cá, o mundo mudou muito. E vai mudar muito mais. Então, como hoje nós temos legislação, não só para o mundo real, mas também para o mundo virtual, adequadas à nossa realidade, é muito importante a gente estar atento a essas novas legislações, realmente acreditar que elas existem e que elas podem nos favorecer, principalmente favorecer. A gente não tem que ter essa visão, é mais uma lei para eu gastar dinheiro para me incomodar. Percebam que, a partir do momento que a gente revê o fluxo de dados pessoais que entram na nossa empresa, com quem a gente compartilha e o que a gente faz com eles, a gente está fazendo uma limpeza no nosso guarda-roupa, a gente está fazendo uma revisão dos nossos processos, né? E isso traz benefício porque, a partir do momento que nós mostramos para o mercado que a gente está seguindo a lei, existe um termo jurídico que diz que o desconhecimento da lei é inexcusável, e isso é uma verdade. É muito importante que o mercado perceba que a minha empresa está coletando dados de maneira ética e segura e espera em contrapartida a mesma coisa. Então, a minha sugestão para os empresários: encarem esse processo de adequação como um processo evolutivo.
é um processo que vai trazer benefícios, que vai abrir novos mercados, que vai fazer com que a tua imagem de empresa seja fortalecida, você vai proteger os teus ativos intangíveis, você vai ganhar uma abrangência territorial muito maior, você está vivendo um momento em que a presença física ela não é mais importante do que a presença virtual. Então, essa presença virtual, essa readequação é muito importante. E o mercado é competitivo. Então, ou nós nos colocamos de acordo com a onda do mercado, ou nós vamos ser eliminados. Nós estamos vendo vários casos de empresas que nascem e morrem rapidamente. E também estamos vendo vários casos de empresas que nascem e se fortalecem. Então, nós temos um histórico, nós empresários temos um histórico a preservar e nós precisamos nos adequar. Então, cultura começa da diretoria para todos os colaboradores, a cultura da privacidade, da segurança da informação e principalmente da ética no mercado. Perfeito, doutor Hélio. Como nós dissemos, né, a utilização do meio digital em todas as áreas da empresa, não é só na área de vendas, não é só na área de marketing, de atendimento ao cliente, todas as áreas são impactadas pelo meio digital e é um caminho sem volta, né? Então, estruturar times, estruturar processos para fazer esse monitoramento do negócio nesse ambiente é de extrema importância e de extrema urgência, porque nós estamos vivendo, né? Já é presente, não é mais futuro. E a velocidade de destruição de uma reputação da empresa em redes sociais, em todo o meio digital, seja por descuido ou por um comportamento até do seu próprio profissional, ela é muito rápida, né? Ela prolifera muito rápido e nem sempre é possível reconstruir, né? Como o senhor disse, não são todas as pessoas que acompanham o fim da história, né? Depois ninguém vai entender o que a empresa agiu para consertar, para tomar as providências necessárias para reparar aquele dano, né? Então, depende de nós, né, que fazemos a gestão das empresas, empreender essas ações. Doutor Hélio, muito obrigada por todo o conteúdo que o senhor trouxe, foi riquíssimo. Então, gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em fazer essa live conosco. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam agora até o final. A nossa live ela foi gravada, ela estará disponível no nosso site e no nosso canal do YouTube. Se inscrevam e compartilhem com seus contatos. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br. Façam seus comentários, sugestões e se vocês quiserem agendar um meeting com os nossos consultores para discutir pontualmente os seus problemas, nós também estamos abertos. Para quem ainda não fez sua doação, se engaje conosco na causa do GRAAC, mire a câmera do seu celular no QR Code e faça a sua doação. É uma causa que a gente tem bastante orgulho de estar junto. Muito bom dia a todos e até a próxima live.